E já voltamos, e que bom que você continua conosco. Visita na Record de hoje a nossa convidada que trabalha para trazer alívio a pacientes com dependência química. Conosco é a doutora Cláudia Soares. Doutora, a gente está falando de todo esse contexto que é uma realidade inegável hoje. Eu acho que se fechou muito tempo os olhos para enxergar de fato a problemática que se tornou o crack. E como você bem mencionou, outras drogas estão chegando, cada vez mais avançadas. O lado preventivo, eu gostaria de falar um pouquinho, que a gente às vezes se vê sem informações, porque a família, quando recebe a notificação de que tem um filho dependente, cai o mundo e não sabe o que fazer. Mas e o lado preventivo? Sim, realmente, você tem razão. Quando a família fica sabendo que tem um dependente químico na família, ela se vê perdida, frustrada, culpada. Mas o que eu diria é assim, existe tratamento, né? Existe luz no final do túnel. O que a família precisa fazer é, quando for procurar esse tratamento, tomar cuidado de ir conhecer a clínica, porque nem tudo que parece nós já sabemos Exatamente. disso, né? Procurar conversar com os profissionais, verificar se esses profissionais existem mesmo na clínica, isso é uma questão fundamental. Mas, assim, existe luz no fim do túnel, é um problema grave, sem dúvida, mas tem tratamento. Agora, pensando em prevenção, uma questão muito importante, assim, que eu sempre gosto de falar, prevenção para uso de substâncias psicoativas começa na infância. Por quê? Porque na infância a criança ainda tem você num lugar preservado. Entendi. Você ainda é o ídolo dela. Então, Entendi. quando você orienta com diálogo, com carinho, com afeto... Com exemplos, a criança recebe isso e assimila. Entendi. Que no futuro ela vai estar Exato. preparada. Na adolescência, o referencial dessa criança não são mais os pais, é o grupo. Porque quem oferece droga para os nossos filhos são os amigos deles. Ai, que pena. Que muitas vezes frequentam nossas casas e nós não sabemos. Ai, doutora, que horror, né? Isso é uma realidade. Eu também sou mãe, tenho 2 filhos pequenos e eu sempre falo assim, a data que vão oferecer alguma substância psicoativa para os meus filhos está marcada. Eu só não sei quando é. Então, eles precisam chegar nesse momento já estruturados. E qual é essa linguagem que a gente usaria, então, com os nossos filhos crianças? Existem muitas pessoas especializadas no assunto que podem orientar, né, sobre isso. Mas, assim, como todas as outras questões, a gente tem que usar uma linguagem que a criança entenda, que não agrida, mas falar a verdade. A verdade sempre. Isso, e isso tem necessariamente que começar na infância. Não adianta deixar para a adolescência, porque na adolescência não já vai dar tarde, tempo. não vai dar tempo, exatamente. Aí a referência dela é o amigo, não é mais os pais. Que ela vai achar o máximo. Exatamente, e isso faz parte da vida. Não estou falando do adolescente que já tenha comprometimentos emocionais. Não. Estou falando de um adolescente normal. Entendi. Olha, a gente fica até, assim, intrigado, quem é mãe, Sim. Né? E a gente quer o melhor mesmo para os nossos filhos, no seu caso, no meu caso, e quantas outras mães que se encontram nessa situação. Vamos conversar então, né, doutora? Vamos abrir o jogo para que, de repente, não se chegue aonde está se chegando hoje. Muitas famílias totalmente sem estrutura alguma, e vivendo cada um de uma maneira, buscando ainda um caminho que está difícil de ser encontrado. Sim, e assim, ficou sabendo que o filho está fazendo uso de alguma substância, busque ajuda profissional. Sim, assim, de imediato. Sempre, sempre. E nunca acreditar, foi só aquela vez. Não, porque pode ser que tenha sido só aquela vez, mas pode assim, ser que não. Mesmo que foi só uma vez, já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta, exatamente. Exatamente, porque nunca se sabe quando alguém vai se tornar dependente ou não de uma substância. Com certeza. Só sabe usando.
É verdade. Então, o risco todos corremos. Com certeza. O trabalho da Clínica Viva, então, que nesse momento é de oferecer toda essa estrutura num tratamento especializado, ela fica então em Sorocaba e a gente tem essa informação de que é uma clínica particular, mas também tem esse lado voluntário, né? Fica em Votorantim, que é grudadinho. Eu achei tão engraçado quando ali você está em Votorantim, aqui você está em Sorocaba, Isso, né? É grudadinho. É grudadinho. Então, eu queria saber, doutora, por exemplo, a família que está em desespero, ela quer fazer, é um investimento, é como uma doença, você vai tratar e ela vai ter um custo, mas o benefício também vai ter resultado. Sim, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é salvar uma vida mesmo. Literalmente. 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 Porque a dependência química é uma doença extremamente complexa e progressiva. Ela vai progredindo. E se a família não tomar providência o quanto antes, infelizmente, eu teria várias histórias tristes também para contar. São muitas, né, doutora? São. Eu queria que você deixasse uma mensagem, doutora Cláudia, então, para o nosso público, nossos telespectadores, que foram comovidos, tocados de alguma maneira com o nosso tema de hoje. Sim. Eu penso que a mensagem é essa. Se você tem filhos pequenos, que ainda são crianças, previna. Conheça seus filhos, oriente. A nossa vida hoje em dia é muito corrida, a gente não tem tempo para mais nada, mas o importante é a qualidade de tempo, né? Conheça seu filho para que você identifique se ele, quando ele estiver correndo risco. E para as famílias que, infelizmente, estiverem com esse problema em casa, que nós sabemos o quanto isso é dolorido, o quanto é difícil, mas, como eu já falei, existe luz no final do túnel. Existe tratamento, existe controle, existe chances de resgate dessa vida. Ai, que bom. Nós vamos deixar o site da clínica, com o telefone, todas as informações você pode estar acessando, conhecendo um pouco mais da estrutura, fazendo, de repente, alguma solicitação online em que a clínica irá responder, sim, certamente. Né? Porque seria um assunto para a gente ficar aqui o mês todo, viu, doutora? Por isso que eu vou pedir a sua volta aqui, tanto no Visita quanto no Tudo a Ver. Adorei te conhecer, sim, e conhecer o seu trabalho. Obrigada, foi um prazer para mim. O prazer foi todo nosso, tá bom? Obrigada. E parabéns por levantar essa bandeira, que muitas pessoas possam também seguir esse exemplo de se encontrar profissionalmente em profissões como essa mesmo. Obrigada, doutora. Obrigada.